Oi, meu nome é Thaís, eu escrevo no blog Insights Literários, juntamente com minha irmã Ni, e eu vim aqui hoje falar sobre uma obra de Luigi Pirandello, que chama-se Nenhum, 100 mil. É a primeira obra desse autor que eu leio, apesar dele ser bastante referendado, e todas as referências que eu tive desse autor me instigaram bastante e me deram a nítida sensação de que ele tinha muita coisa a me dizer. Então, assim que eu tive a possibilidade de entrar em contato com alguma obra dele, eu assim o fiz. E foi através de Nenhum, 100 mil. A sinopse dele foi quase que ideal para algumas reflexões que eu tive, que eu já venho tendo. Mas vamos com calma. Esse livro é muito difícil de comentar, porque a história, a princípio, ela parte de um mote muito bobo, mas que ele tem uma repercussão forte, principalmente porque o protagonista faz uma série de reflexões a partir de um gatilho que é disparado no início do livro, e ele vai percebendo aquilo, entra em parafuso, entra numa crise existencial. A partir daí ele vai se testando, mas do meio para o final do livro que começa a ter mais ações práticas do personagem. Até então são várias reflexões que ele vai ter, né, a partir desse gatilho que eu comentei, e aí do meio para o final que desencadeia uma série de ações. Então, se você for falar resumidamente da história do livro, você vai falar, ah tá, só isso, nossa, que imbecil. Até porque, vamos ser sinceros, né? Um livro que começa, que provoca, né, a linha da história é provocada por um simples comentário da mulher do protagonista, que um dia vira para ele e diz que o nariz dele é um pouco torto para a direita, é um livro minimamente estranho ou interessante, como você preferir. Mas então é isso, nosso protagonista chama-se Moscarda, ele é um homem de bem, pelos padrões, né? Classe média alta, banqueiro, casado, vivia sem nenhum tipo de crise, reflexões profundas, uma vida pacata, até que um dia ele percebe que a visão que ele tem de si não é a visão que os outros têm dele. Toda aquela... Na verdade, eu não diria nem que é uma unidade. Na verdade, aquilo que ele sequer nominava era visto de uma forma muito enquadrada pelas pessoas, muito caricata, e que cada ser humano com que ele interagia tinha uma percepção sobre ele. Tudo isso a partir do comentário da mulher dele sobre o nariz torto. O que parece meio maluco. Mas, enfim, a história inteira é sobre essa crise de identidade que ele tem, mas que nos leva a uma série de reflexões sobre a importância do outro, né, da relação da alteridade para sua autoconstrução. Ao mesmo tempo em que é importante essa interação com o outro para você se perceber, também acaba sendo frustrante no momento em que, atualmente, ou na maior parte dos casos, há um desinteresse muito grande em ir além da superfície, ir além do preconceito ou do conceito inicial que se tem de uma pessoa. Então, a partir do momento que ele se vê a partir do olhar do outro, ele se sente completamente anulado. É como se houvesse uma negação de tudo aquilo que ele acreditava ser, porque na verdade não existia uma unidade anterior a isso bem consolidada, coerente. Então por isso causa muito estranhamento a ele. Tanto é, né, a partir disso que eu já falei, já dá para perceber como que foi construído o título, né? No sentido de que cada pessoa com que ele interage tem uma percepção dele, que na verdade é apenas um recorte de toda a grandeza que um ser humano pode ter,
grandeza e eu diria até de multiplicidade que o ser humano tem, nenhum, a partir do momento em que essa soma de vetores, todas puxando para um lado, acaba anulando qualquer possibilidade de núcleo duro, de coerência, de síntese deles, de uma definição sintética do que ele é. E 100 mil porque, bom, cada interação que ele tem vai ter um Moscarda, vai ter um dele em cada percepção. E aí ele passa a história inteira tentando lutar contra alguns estereótipos, né? contra algumas visões que algumas pessoas têm sobre ele. Então ele faz algumas coisas meio malucas durante a história, só que tudo isso é uma trajetória que ele próprio constrói para tentar descobrir como que é esse mecanismo de consolidação do que se é, do que você é. É muito confuso falar isso. Não sei se está dando certo. De qualquer forma, eu vou fazer uma... A ideia de que os outros viam em mim alguém que não era eu, tal como eu me conhecia, alguém que só eles podiam conhecer, olhando-me de fora, com os olhos que não eram os meus e que me davam um aspecto fadado a ser sempre estranho a mim, mesmo estando em mim, mesmo sendo o meu para eles, o meu, que portanto não era para mim, uma vida na qual, mesmo sendo a minha para eles, eu não podia penetrar. Essa ideia não me deu mais descanso. Como suportar em mim este estranho que eu mesmo era para mim? Como não o ver? Como não o conhecer? Como ficar para sempre condenado a levá-lo comigo, em mim, à vista dos outros e, no entanto, invisível para mim? O Alfredo Bossi, que é quem faz um prefácio nesse livro, ele até compara algumas reflexões do Pirandello nessa obra com o conto O Espelho do Machado de Assis. Talvez quem possa interessar fazer um diálogo entre essas duas histórias, que a gente pode ser interessante. Vamos para outro trecho. Infelizmente, eu nunca soube dar uma forma qualquer à minha vida. Nunca o quis firmemente de modo meu, próprio e particular. Seja por nunca ter encontrado obstáculos que suscitassem em mim a vontade de resistir e de me reafirmar em frente aos outros e a mim mesmo, seja por esse meu hábito de pensar e sentir o contrário do que pouco antes eu pensava e sentia, isto é, de decompor e desagregar em mim, com reflexões assíduas e frequentemente opostas, cada elaboração mental e sentimental, seja, enfim, por minha natureza tão propensa a ceder, a se abandonar aos cuidados dos outros, não tanto por fraqueza, mas por descuido e por uma antecipada resignação aos desgostos que eu pudesse vir a ter. Eu acho muito interessante essas reflexões, principalmente porque eu estou numa fase meio Moscarda, eu estou numa fase meio do protagonista de indefinição, mas é uma indefinição que na verdade sempre foi permanente. Algumas vezes a gente se força a ter um tipo de coerência, né? Se você você pergunta para uma pessoa o que você é, quem você é, você faz toda uma construção a partir das experiências que você tem, de algumas questões ideológicas. A gente monta um discurso sobre si que algumas vezes ele acaba sendo... Na verdade, esse discurso todas as vezes ele é muito frágil, porque nós somos seres humanos e enquanto nós estivermos vivos, nós seremos dinâmicos, nós não temos uma coerência estática, mas mesmo assim, talvez para organizar nossa cabeça a gente monta uma historinha coerente para se definir. Só que algumas vezes essa definição ela cai por terra quando algumas percepções que você tem são refutadas pela própria realidade. E aí, a partir desse ponto, você fica maluco,
Não, você não fica maluco. Você percebe que não tem um estereótipo a se enquadrar, apesar de sempre ter um discursinho de não vamos fugir dos estereótipos porque eu sou uma pessoa diferente, não sou da tribo X ou Y. Só que muitas vezes o mundo te cobra uma coerência, o mundo te pergunta o tempo inteiro quem que você é. Isso quando ele próprio já não constrói, né? Ele olha pra você e já tira uma foto, que uma foto é um momento estático, que muitas vezes vem com um filtro da percepção do outro, né? Da própria pessoa que te enxergou, e te enquadra numa definição. Muitas vezes as pessoas pedem uma versão caricata da outra pessoa para facilitar o seu entendimento, quando na verdade isso é absurdo. E algumas vezes essa exigência ela demonstra para mim uma certa preguiça do outro tentar conhecer a outra pessoa. Nós queremos, é como se dissesse, nós queremos o manual, né? Por favor, me dê algum sinal de onde eu posso te enquadrar. E eu digo isso até porque na própria história a gente tem o protagonista, o Moscarda, que ele tinha uma série de enquadramentos, de caricaturas que cada pessoa fazia sobre ele, e no momento em que ele passa a testar, que na verdade ele tenta desmontar uma série de caricaturas, de estereótipos que faziam dele, as pessoas começaram a considerá-lo louco. Então é aquela coisa, se você não enquadra no estereótipo, se você tem essa fluidez, se você demonstra ter uma fluidez, você é um insano, você é um ser indefinido que muitas vezes pode causar estranhamento absurdo porque você não cabe numa caixinha. Verdade seja dita. Resumindo, é isso, né? A questão das caixinhas que eu sempre ouço falar por aí. Então, o Pirandello, ele trata muito dessas questões. Então, é uma obra que eu sempre vou precisar revisitar, vez ou outra. Algumas pessoas podem, pelos meus comentários, as pessoas podem achar que é um livro meio idiota. Uma vez eu comentei com um colega sobre essa leitura e ele falou assim, nossa, mas que coisa mais pequeno-burguesa fazer esse tipo de reflexão, né? Na verdade, eu comecei a rir bastante porque eu me senti muito na década de 60, né? Me senti meio que o marxista falando que ridículo você se preocupar com as mulheres que estão usando mini-saias quando, na verdade, nós temos uma ditadura. As coisas não se comparam. Mas são reflexões puramente existenciais que são importantes também de serem feitas de vez em quando. E algumas vezes a realidade nos obriga a fazer essas reflexões que foram colocadas aqui. Pela edição da Kozak Naif também tem alguns brindes, digamos assim. Nós temos uma introdução feita pelo Alfredo Bose, que é bem legal. Ela te prepara então para um olhar bem específico sobre essa obra. Ele inclusive comenta que o Pirandello demorou 10 anos para construir esse livro. E que na verdade foi o ápice de uma série de reflexões que ele estava fazendo em outras obras. Achei bem legal saber disso. No final do livro tem uma entrevista de ninguém mais, ninguém menos que o grande Sérgio Buarque de Holanda com o Pirandello, que também acaba sendo bastante legal a gente conhecer. Então é basicamente isso, espero que não tenha ficado muito confuso o vídeo, porque é um assunto bastante complexo para você ficar falando assim, né? Por isso que o Pirandello demorou 10 anos para escrever, agora eu vou falar em 10 minutos sobre isso? Não vou, né, minha gente? Mas é isso então, até a próxima semana.